Olá, meus irmãos. Eu sou Shirlene Angelim, sou médica, discípula do 2º ano da Comunidade Católica Shalom. Hoje a nossa formação é sobre o sofrimento, sobre o sentido do sofrimento. Por que algumas pessoas são fortes e conseguem superar os seus problemas e outras não? Vamos começar fazendo a diferença entre dor e sofrimento. A dor, ela é física. Nós vamos entender a dor como sofrimento físico, porque ela é real. Ela existe. Por exemplo, se eu tenho um problema de gastrite, é natural que eu sinta dor no estômago. Ou se eu estou com um problema no dente, eu posso sentir dor no dente. Ou ainda, se eu levo uma topada, tenho um trauma na minha perna, então eu posso sentir dor na perna. Mas o sofrimento não. O sofrimento, ele é psíquico. Ele é uma escolha. Então, genericamente, o sofrimento, ele é um estado de aflição severa. Ele acomete todo o nosso ser. Ele acomete tanto a nossa mente, a nossa alma, como também o nosso corpo. Então, ele ameaça a integridade da pessoa. O meu ser total. Ele é uma grande ameaça a toda a minha estrutura. Mas o sofrimento, ele exige consciência de si. Ele envolve as emoções. Ele tem a ver com as nossas relações pessoais. E ele tem também esse impacto no corpo. Então, essa multiplicidade, essa grande quantidade de anseios, de tristeza, de frustrações, dá uma sensação de impotência diante da nossa vida e também diante do sentido que nós podemos dar à vida. Na verdade, o sofrimento é a própria perda de sentido. Muitas vezes, quando nós estamos numa condição de sofrimento, nós perdemos até a nossa capacidade de pensar. Ele mexe muito com as nossas emoções, causando uma verdadeira desordem das emoções. Nós não conseguimos, inclusive, colocar em palavras o que nós estamos sentindo. Por isso, muitas vezes, nós dissemos que o sofrimento, ele é mudo. Os grandes sofrimentos, eles são mudos. Por exemplo, quando uma criança sofre bullying na escola, até que os pais ou alguns professores descubram que ele está sofrendo bullying, já houve uma janela de sofrimento, já houve esse tempo, esse intervalo de sofrimento. Também nos casos de abuso sexual, crianças, adolescentes ou até adultos, até que essa pessoa tenha coragem, tenha aquela ação de falar, já houve um grau de sofrimento importante. Nas relações abusivas, isso também é muito comum. O sofrimento é que ele inibe as nossas capacidades, a nossa capacidade de pensar, de falar, de nos expressar. Muitas vezes, os pacientes, eles chegam nas consultas e num grau de sofrimento tão grande que eles dizem assim: eu já não consigo mais pensar, eu não sei mais o que é que está acontecendo comigo. E às vezes, numa situação assim de quase desesperança mesmo, eles dizem: isso não vai acabar, isso não vai ter fim. A pessoa se perde. Na verdade, a pessoa que está em sofrimento, ela se perde naquele mar. É um mar de sofrimento. Então ele só enxerga aquela dor, aquele sofrimento. Só enxerga as coisas ruins. E aí, pode acontecer também de atingir o nosso corpo. É o que nós chamamos de somatização. Se eu não falo, se eu não me expresso com palavras, o meu corpo fala. Mais cedo ou mais tarde, o meu corpo vai falar. Então vem as doenças, pode acontecer muitas doenças mentais, como a depressão, ansiedade, síndrome do pânico, que inclusive nós já falamos num vídeo anterior, mas também irritabilidade, agressividade. A pessoa pode ficar irritada em casa mesmo, agressiva com as pessoas mais próximas ou não, até com as pessoas que você nem conhece. Você pode
ser agressiva no trânsito, e muito irritada na fila de um banco, dentro de uma loja, o que você estiver fazendo, você pode manifestar, exteriorizar essa agressividade sem um motivo aparente. Pode acontecer também dessa agressividade vir para você mesmo. Isso aí acontece nos casos da automutilação. Eu tenho visto alguns pacientes que eles se rasgam, geralmente nessa região dos punhos ou abdômen, também onde eles podem esconder com a roupa. Mas eles trazem cicatrizes físicas, além das cicatrizes internas, mas eles trazem feridas, cortes, marcas. E alguns deles dizem assim: eu só melhoro quando sangra. Doutor, eu só melhoro quando eu vejo sangrar, porque aí sim a minha ansiedade passa. Aí eu consigo respirar. Então eles se mordem, eles se rasgam, eles batem as mãos. De propósito, aquela autoagressividade, como se fosse uma espécie de uma autopunição pelo próprio sofrimento. O sofrimento, ele é um morrer devagarinho. Ele é uma ameaça de uma morte. Ele ameaça uma grande tragédia. E aí, muitas vezes, a única esperança que a pessoa tem é que realmente a morte chegue. Qualquer que seja o grau desse sofrimento, ele vai causar grandes consequências, tanto as psíquicas como consequências físicas. O sofrimento, ele inaugura uma dor difusa. É uma violência muito grande, é uma destruição da minha alma, do meu corpo. Alguns autores chamam isso de hemorragia narcísica. Como assim hemorragia? É como se narcísico vem do meu eu. É como se eu percebesse, de repente eu vejo o meu eu se desmanchando, se derramando como uma grande hemorragia. E se derramando, se destruindo em sangue, em lágrimas. E eu já não consigo conter. Como conter essa hemorragia? Como acabar com esse sofrimento? É isso que nós vamos falar. Sobre essa capacidade de ressignificar o sofrimento, a tribulação, aquele problema, aquela situação que estamos vivendo. A partir dessa visão mais existencial, eu vou poder sim, de acordo com as minhas atitudes e com as minhas escolhas, conter essa hemorragia, segurar e dizer não, eu não vou me perder aqui. O sofrimento, ele é muito próprio de cada pessoa. Ele está relacionado muito com a sua capacidade de ser senhor de si. Tem muito a ver com a sua cultura, com o lugar onde você vive, com a sua história de vida, com a sua história familiar. Então ele é totalmente particular, ele é muito meu, o meu sofrimento, a maneira como eu vou lidar com ele. Então nós precisamos de uma certa força, mas de onde vem essa força? Essa força para conter aquela hemorragia, aquela perda enorme, ela vem de dentro de mim, ela vem das minhas escolhas, ela vem da minha decisão, das escolhas que eu faço, o meu livre-arbítrio. Eu sou livre para escolher entre o bem e o mal. Muitas pessoas pensam que o sofrimento vem de cima para baixo, de fora para dentro. E aí começam a se lamentar e a perguntar: por que que Deus permitiu que isso acontecesse? Por que que isso só acontece comigo? Eu não aguento, eu sofro demais, eu não vou suportar um sofrimento desses. E aí o que é que se cria? Um clima totalmente negativo, de pensamentos negativos que acabam atraindo coisas ruins, coisas negativas cada vez mais. Já dizia Freud, os nossos complexos são a fonte da nossa fraqueza, mas frequentemente também são a fonte da nossa força. O que é que isso quer dizer? Que diante de uma dificuldade eu posso me ver arruinada, posso ficar estagnada, paralisada ali. Ou eu tenho também a escolha de repente tomar as rédeas da minha vida,
dar um novo significado àquele sofrimento, àquela situação. Reagir, escolher o que eu quero fazer, o que eu quero de mim. Então, mesmo diante do sofrimento, é preciso que se tenha consciência de que eu preciso assumir aquele sofrimento. Eu preciso assumir aquela condição. Ninguém pode ficar no meu lugar. Ninguém pode me substituir naquele sofrimento. Eu lembro quando eu era criança, quando eu ficava doente, com febre ou sentindo alguma dor. Lembro de algumas noites em que eu sentia dor no ouvido e a minha mãe chegava me dando a medicação, cuidando, aquele cuidado de mãe, mas ela dizia: ai, como eu queria, minha filha, que essa dor viesse para mim. Pode passar para a mamãe a sua dor? Você é pequenininha, você é frágil, você não pode ficar com essa dor. Passa para mim, eu posso? Será que eu posso pegar? Ah, se eu pudesse tomar essa dor para mim. Não é? Uma coisa interessante, porque mesmo eu, quando eu criança, sem entender muitas coisas, mas eu entendia que aquela dor era minha. Eu precisava viver aquela dor e sentir aquela dor. Eu não tinha como passar para minha mãe, por mais que eu quisesse ou que ela quisesse. Mas eu precisava viver aquela dor. Fazia parte da minha história. Então, assim são os nossos sofrimentos, as nossas dores, que nós vivemos a cada dia. A nossa existência, ela é cheia dessas situações. Então, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter simplesmente que reconhecer, aceitar e saber o que vamos fazer diante da situação. Então, esse pedaço da nossa vida é interessante porque ele tem que ser vivido na primeira pessoa do singular. Eu penso, eu sinto, eu vivo e eu morro, se eu quiser. Falar para vocês de 3 tipos de valores que nós podemos realizar na nossa vida. Existem os valores criadores, os valores vivenciais e os valores atitudinais. Para realizar os valores criadores, eu só preciso utilizar de talentos que eu já tenho, já disponho deles, para criar. Para realizar os valores vivenciais, eu também não vou precisar de muita coisa, eu apenas vou utilizar os dons que eu já tenho, que são natos, que eu nasci com eles. Dar um exemplo para vocês. Se eu quero ouvir uma bela sinfonia, eu só preciso utilizar os meus ouvidos, o meu sentido da audição. Ai, mas eu queria ver, assim, apreciar um belíssimo pôr do sol. Muita coisa? Não. Eu preciso me utilizar dos meus olhos, do sentido da visão. Esses são os valores criadores e os valores vivenciais. Mas, para realizar os valores atitudinais, não basta eu ter a possibilidade de criar ou eu ter experiências, vivências na vida. A capacidade de criar eu tenho, a capacidade de vivenciar, de experimentar as coisas da vida eu tenho, mas eu preciso desenvolver a capacidade de sofrer. Para desenvolver os valores, realizar valores atitudinais, não basta eu ter a capacidade de criar, que eu já tenho. Não basta eu ter a capacidade de vivenciar, que eu também já tenho. Mas a capacidade de sofrer, eu não recebo de presente. Eu não ganho, não é de berço. A capacidade de sofrer, eu tenho que conquistá-la por meio do meu próprio sofrimento. Interessante que quando nós estamos passando por uma situação difícil, muitas vezes, até uma ameaça de morte, estamos doentes, ou quando tem alguém da nossa família doente, que nós começamos a vislumbrar a possibilidade de uma perda, de uma morte, vem à nossa mente várias reflexões sobre a vida, sobre o sentido da nossa vida,
o que nós fizemos até agora, o que foi que valeu a pena fazer ou não. Então vem uma série de reflexões, de pensamentos sobre isso. Nós buscando explicações para a vida, sentido para a nossa vida. Teve uma época em que eu morei numa cidade do interior, passei por momentos de dificuldade. Dificuldades profissionais, passei por dificuldades financeiras e, logicamente, por problemas também pessoais. Grandes tribulações, foi um tempo difícil da minha vida. Mas nessa cidade, eu morava numa cidade do interior, aqui do Ceará. Eu me sentia muito sozinha. Mas havia nessa cidade uma livraria boa, até grande. Então eu recorria sempre à literatura. Eu sempre gostei muito de ler. Então eu procurava livros, principalmente livros da Canção Nova. Eu via muitos livros muito interessantes, que me fizeram crescer muito, que alimentaram muito daquela sede que eu tinha de crescimento, de apoio, aquela necessidade de estrutura que eu precisava naquele tempo. Então um desses livros chama-se Milagres que a Medicina Não Contou. Ele foi escrito por um médico, um cardiologista, chamado Roque Marcos. Nesse livro, o Dr. Roque, ele fala muito de testemunhos de pacientes dele que estiveram em leitos da UTI, muitos em estados terminais. Outros nem tanto, tinham problemas cardíacos e precisaram realmente estar na UTI. E que depois tiveram oportunidade de mudar a vida deles. Então o Dr. Roque fala nesse livro a grande transformação que aconteceu na vida dessas pessoas quando eles tiveram a sensação ou a ameaça da morte perto deles. Eles falavam muito de grandes arrependimentos. Eles conversavam com o Dr. Roque lá na UTI, quando estavam, ainda lá tomando as medicações e tendo todos aqueles cuidados. Eles conversavam muito e falavam sobre o perdão, sobre arrependimentos. Poxa, como eu me arrependo. Se eu puder ainda, quando eu voltar para casa, se eu tiver a chance de mudar, de ter mais tempo com a minha família, de mudar meus pensamentos, de perdoar, de ser mais humilde. Então, toda uma transformação no pensamento. Certamente, aqueles que voltaram às suas atividades normais, com certeza, não foram as mesmas pessoas. Com certeza, cresceram muito depois daquele período de dor, de dúvidas, de incertezas. E aí eu fico pensando, e se fôssemos imortais? Eu imagino que nós não teríamos toda essa responsabilidade que nós temos hoje com a nossa vida. Certamente iríamos apenas adiar as coisas, porque não teria fim. Eu penso que essa ideia da morte é interessante porque ela nos faz refletir um pouco, nos faz parar, porque sendo imortal não teria graça. Então eu posso direcionar a minha vida e imaginar, poxa, eu quero uma coisa melhor, eu desejo uma coisa melhor para mim, eu posso mudar a história da minha vida, da minha existência. Então isso é muito bom que nós possamos fazer essa reflexão antes de estarmos doentes, antes de chegarmos a um leito de UTI, antes de sermos ameaçados pela morte. Então, que tal pensarmos nisso hoje? Que tal fazermos uma reflexão hoje, enquanto estamos bem, estamos cheios de amigos, estamos com saúde, estamos felizes? É o hoje. O mais sábio seria analisarmos tudo o que acontece ao nosso redor e entender aquilo que está acontecendo hoje nas nossas vidas. Por que que isso me desagrada? O que é que existe aqui que não é do meu agrado? O que é que eu posso fazer? Como eu posso mudar? Então, as atitudes perante as minhas situações de vida é que vão mudar, é que vão transformar a minha vida numa vida agradável ou não. Eu posso estar vivendo um sofrimento, eu posso estar passando por uma dificuldade. Eu não posso negar, eu não posso fugir dessa situação. Não, eu preciso viver e é importante
que eu viva, que eu passe por essa situação. Mas eu posso escolher como eu vou viver. Como eu vou viver esse momento, essa dificuldade. O importante é estarmos sempre com o olhar no alto, na eternidade, sabendo, tendo a certeza de que tudo isso é passageiro. Como diz Santa Teresa d'Ávila, nada te turbe, nada te espante, tudo passa. Deus não muda, a paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Meus irmãos, nós precisamos entender e ensinar as pessoas em sofrimento que não importa o que ainda temos que fazer da nossa vida, mas o que importa é o que a vida espera de nós. O que a vida espera de você nesse tempo de tribulação? Nessa luta interna que você vem travando neste tempo. Você já pensou sobre isso? O que a vida espera de você agora, hoje? Como diz Raul Seixas, numa música chamada Ouro de Tolo, eu é que não me sento no trono de um apartamento, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. A nossa vida, ela é recheada de oportunidades, de potencialidades. A minha vida, a sua vida. As nossas vidas, elas são recheadas de muitas chances, grandes chances que a vida nos dá. Agora, cabe a cada um de nós escolher que caminho quer seguir, que porta vai abrir e o que é que cada um vai querer da sua vida. Isso é uma decisão pessoal, é particular, é única de cada um. Quando eu decido alguma coisa sobre algo, quando eu tomo uma decisão sobre algo, eu não estou tomando uma decisão somente sobre aquilo, mas eu estou tomando uma decisão sobre mim mesma, sobre a minha vida como um todo. O sofrimento, ele nos impede de caminhar, ele praticamente nos paralisa. Mas não dá para ficar naquela situação de vítima. Ah, coitadinho de mim. Ai, como eu sofro, meu Deus. Então, não, vamos agir, vamos dar o passo, está nas nossas mãos. A solução de tudo está diante de nós. Eu escolho passar o meu sofrimento com compreensão ou não. Eu tenho escolhas. Eu posso saber e dizer, escolher e decidir o que eu quero fazer. Viktor Frankl, neurologista e psiquiatra austríaco, o fundador da logoterapia, ele diz: quando já não somos capazes de mudar uma situação, nós somos desafiados a mudar a nós mesmos. Ponto. É preciso dar sentido ao sofrimento. Nós não devemos nos desesperar diante de uma tribulação. Viktor Frankl faz também uma equação em que ele coloca o seguinte: ele diz que D, uma equaçãozinha matemática, D de desespero é igual a S de sofrimento menos S de sentido. Deu para entender? Então, desespero é igual a sofrimento sem sentido. Se eu não for capaz de dar sentido ao meu sofrimento, eu corro um risco grande de chegar ao desespero. Eu corro o risco de perder totalmente o controle sobre mim mesma. Sem esperança, vem o desespero. Eu não consegui dar sentido àquele sofrimento. Mas a partir do momento em que eu consigo ressignificar, ou seja, dar um novo significado àquela situação que está acontecendo comigo, tudo muda. Eu pego de volta as rédeas da minha vida e vou para o alto. E cresço, e me fortaleço.
Vocês sabem que é totalmente possível e desejável que nós transformemos uma situação bem adversa num triunfo pessoal. Uma situação que pode ser para mim hoje uma tragédia, eu posso transformar num grande crescimento. Eu posso transformar uma verdadeira tragédia na minha vida numa realização pessoal que eu nunca podia imaginar. Sim, isso é possível. Lembre-se dos valores criadores, vivenciais e atitudinais. Os valores atitudinais dependem da minha atitude, da minha escolha, da minha decisão. O sofrimento, ele não tem a ver com a nossa transformação interior. No sentido de que eu não sou obrigada a passar por um sofrimento, por uma situação muito ruim, muito negativa, para que eu cresça. Não necessariamente. Mas aquele sofrimento, aquela tribulação, sim, ela pode ser uma ponte para que eu cresça, para que eu me eleve, para que eu aprenda e para que eu possa transformar a minha vida. Então é sempre uma visão superior e nada daquilo de ficar de cabecinha baixa, paralisado no sofrimento, nada disso. Quando nós aceitamos uma dor, sim, é importante nós aceitarmos aquela dor. Eu posso aceitar, assimilar, acolher aquela dor para que eu possa transformar. Primeiro, se eu negar a dor, se eu negar o sofrimento, como é que eu vou crescer com ele? Nunca. Eu preciso crescer. Para crescer, eu preciso acolher aquela dor. E aí sim, aí eu vou transformá-la numa coisa super positiva para mim. Isso é o que se chama de força moral. Para eu adquirir essa força moral. Essa transformação importante de uma tragédia num triunfo pessoal é como se fosse um processo metabólico. O que é um processo metabólico lá da física, da química? É um processo através do qual se gera energia, como se fosse uma metamorfose. Eu pego uma matéria-prima, por exemplo, o meu problema, e vou transformar em geração de energia, que é o meu crescimento, energia positiva, força moral. Para isso eu tenho que saber o que é que eu quero. O que é que eu quero fazer da minha vida, o que é que eu quero ser. Como eu vou me transformar? Tem que ter também um autoconhecimento. Mas o sofrimento, ele faz isso, ele nos dá isso também. Então nós precisamos fazer esse metabolismo, gerar energia. Quando eu estou diante de um problema, eu posso imaginar, eu tenho um problema que me foi dado. Ele está aqui, esse problema. Ponto. Eu posso ficar paralisado, eu posso parar por aí. Ficar, eu tenho um problema, eu tenho um problema. Ou eu posso ressignificar isso e dizer, eu tenho um problema que me foi dado e ele me foi dado para que eu o resolva. É a minha escolha. Aí sim, eu estou diante da decisão de o que fazer com ele. Segundo Freud ainda, quando a dor de não estar vivendo for maior do que o medo da mudança, a pessoa muda. E muda mesmo. Nós podemos fazer essas perguntas. Muitas vezes vem essas perguntas na nossa cabeça. Até quando eu quero sofrer? Até quando eu mesma vou ser o maior empecilho para a minha própria evolução? Para a minha felicidade? Isso é real. Isso é muita verdade. A ressignificação, ou seja, um novo significado das nossas experiências, isso é muito importante, é essencial para a nossa transformação. Viver aquela metamorfose. Você escolhe. Ou você se transforma, ou você nem se abre, nem abre asas para voar. Fica ali mesmo. Em sua carta apostólica, Salvifique Dolores, São João Paulo II, ele nos diz, o sofrimento é um daqueles pontos em que o homem está, em certo sentido,
destinado a superar-se a si mesmo. E é chamado de modo misterioso a fazê-lo. Isso é a carta apostólica de São João Paulo II, chamada O Sentido Cristão do Sofrimento Humano. Olhe quanta verdade nas palavras do santo, de São João Paulo II. Nessa carta, dentre outras coisas, ele confirma muito do que nós falamos aqui, de que o sofrimento ele precisa ser vivenciado, ele precisa ser experimentado, de que eu não posso colocar uma pessoa no lugar, eu não posso substituir uma pessoa, eu não posso colocar uma pessoa para me substituir no meu sofrimento, eu não posso sofrer por outra pessoa, ele confirma isso. E ele ainda diz que é muito humano quando nós pensamos certas reflexões que vêm na nossa mente naqueles momentos de sofrimento. Por que que existe o mal? Por que que Deus permite o sofrimento? Por que que ele está fazendo isso comigo? Então, São João Paulo II já falou sobre isso. Mas ele fala também que é um ato de fé nosso entender que isso vem, que todo esse sofrimento é permitido por Deus através do amor. Que tudo isso vem do amor de Deus por nós, que cria o bem. Porque Deus só quer o nosso bem, mesmo que seja a partir do mal. Mas é um bem muito grande para nós, tudo o que Deus permite que nós passamos, que nós vivenciamos. Então, São João Paulo II, ele fala, ele lembra a morte na cruz. Então, Jesus Cristo já passou pelo maior de todos os sofrimentos. E qual foi a finalidade desse sofrimento? A finalidade do grande sofrimento de Deus foi a redenção do mundo, a nossa libertação, o perdão dos nossos pecados. Então, sempre que estivermos numa situação de dificuldade, de contrariedades, de problemas, devemos sempre estar diante da cruz, o nosso olhar fixos no Cristo, que já é vitorioso sobre todas as nossas dores, sobre todos os nossos sofrimentos. Então, nós somos vitoriosos também através da morte de cruz de Jesus Cristo por nós. Ele demonstrou que o sofrimento é vencido pelo amor. Sim, porque o amor de Deus por nós, ele é superior a todo e qualquer sofrimento que nós possamos imaginar na face da terra. São João Paulo II, ele nos fala que o primeiro passo no caminho do sofrimento deve ser sempre um sim ao chamado de Deus, que nos apresenta a sua cruz, a cruz do sofrimento. Então, lembrar que nós não estamos sozinhos. O santo nos diz que o sofrimento é uma boa nova que nos liberta. Ele fala o seguinte: no sofrimento se esconde uma força particular que aproxima interiormente o homem de Cristo. Uma graça particular. Então, meus irmãos, nós precisamos simplesmente acolher essa graça e adubá-la. Fazê-la dar grandes frutos. Frutos de vida, frutos de alegria, de felicidade, de crescimento interior. Daí vem a pergunta que abriu a nossa formação. Por que algumas pessoas são fortes e conseguem superar os seus problemas, mas outras pessoas não conseguem? Segundo Viktor Frankl, o fator determinante chama-se decisão. Decisão. Você não é produto das circunstâncias. Você é produto das suas decisões. Porque as circunstâncias, meus irmãos, essas chamadas circunstâncias, elas só decidem o que eu vou fazer da minha vida, só decidem a minha vida parcialmente. Quem tem a última palavra sou eu. Sou eu que escolho o que eu vou ser. Sou eu que escolho o que vou fazer da minha vida. A resposta final é minha. Ela é exclusivamente minha. É a responsabilidade que eu tenho sobre mim mesma.
sobre o desenrolar da minha existência, sobre a minha história. Sou eu que escolho fazer algo e ser alguém. Finalizando, eu deixo para vocês uma frase de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. O sofrimento pode atingir limites extremos, mas estou segura de que o bom Deus não me abandonará jamais. Obrigada. Shalom.